Atitude vem de dentro, não é uma coisa externa. Se manifesta sim no ambiente externo depois que o ser humano alcançou dentro de si uma vibração equilibrada, uma frequência favorável. Enganam-se aqueles que a atitude está na imitação, em fazer aquilo que todos fazem, em querer brilhar, alcançar uma projeção através das aparências, da encenação e da teatralização. Uma porque pessoas de atitude são pessoas silenciosas, discretas, fazem as coisas por si mesmas, ouvindo a sua consciência interior, obedecendo a sua consciência interior. Uma pessoa de atitude não faz as coisas para as massas, para os demais, para brilhar, chamar atenção e se destacar. Uma pessoa de atitude não tem uma visão tão pobre da vida, não é tão miserável a ponto de fazer as coisas para os demais, esperando alguma coisa em troca. Estamos diante de uma humanidade onde é cada vez mais raro encontrarmos pessoas de atitude. Essa humanidade materialista se preocupa apenas com prazeres, passatempos, aquilo que é alcançado de forma rápida. Enquanto que a vida interior, ao contrário, é uma metamorfose, é um crescimento lento e contínuo e constante. O desenvolvimento espiritual é um trabalho silencioso, um trabalho interior, daquele que faz as coisas para si mesmo, não no sentido egoísta e egocêntrico, mas no sentido daquele que faz as coisas para si mesmo, porque a sua consciência fica leve e tranquila. Isso é ter atitude. Isso é ter uma percepção própria da vida, porque ter atitude significa pensar por si mesmo, enxergar as coisas com os próprios olhos, fazer algo porque é certo fazer, não na perspectiva do falso moralismo, daqueles que querem bancar os certinhos diante dos demais. Alguém que tem atitude não quer bancar o certinho diante dos demais. Não é falso moralista. Alguém que tem atitude não se prende aos pseudo-moralismos. Alguém que tem atitude segue o seu caminho, sempre adiante, sempre em frente, fazendo aquilo que a intuição determina. Isso é atitude, porque isso requer coragem, determinação, força de vontade. Isso significa não se prender às opiniões alheias, ao marketing, às propagandas, às influências, as fraquezas, os modismos, as tendências, todas essas divisões da sociedade humana que dividem as pessoas. E o máximo que elas fazem é se posicionar em algum grupo, acreditando que isso é ter atitude, que isso é uma atitude honrosa, uma ação corajosa, daquele que somente faz algo em grupo. Olhem só, ter atitude não é fazer algo em grupo, para um grupo. Ter atitude é fazer algo porque deve ser feito assim,
para muito além da percepção dos grupos, das ideologias, das tendências, dos partidarismos, das religiões, das tendências da espiritualidade mercadológica. Uma pessoa de atitude não se prende a esses clichês, a essas predeterminações, a essas programações sociais. Uma pessoa de atitude abomina as programações sociais, culturais, porque compreende que isso anula a individualidade, que isso sufoca a vida interior, que isso tolda a consciência interior, que isso atrapalha a manifestação da intuição, que aponta caminhos únicos para cada um, que precisam ser seguidos para que cada indivíduo possa cumprir a sua missão de vida. Ter atitude é querer cumprir a sua missão de vida, fazer de tudo para cumprir a sua missão, o seu destino, custe o que custar, sem se vender. O que a maioria das pessoas faz é se vender em troca de alguma coisa. E isso não é atitude, por maior que seja o sucesso que alguém possa alcançar. Através desta negociata, dessa negociação, deste trambique, desta trambicagem. A maior parte dos seres humanos são trambiqueiros da vida e acham que têm atitude porque obtêm lucros formidáveis muitas vezes nestas trambicagens, nestes trambiques. Mas isso não é ter atitude, é simplesmente se vender, o que é o contrário de ter atitude, porque alguém que tem atitude não se vende. Não se vende porque a atitude vem de dentro e não de fora. E onde as coisas vêm de dentro, num ser humano, lá das profundezas do seu ser, aquilo que vem de dentro é a sua maior riqueza. E quem tem esta maior riqueza não precisa se vender, não quer se vender e não se vende porque já tem dentro de si o que precisa. Um espírito desperto, com suas faculdades. Um espírito que recebe de planos mais elevados as energias necessárias para o seu desenvolvimento. Esta é a maior riqueza na vida de uma pessoa. E o que uma pessoa vier a adquirir depois materialmente também, dentro dessa perspectiva, em harmonia com essa sintonização interior, é bem-vindo. É bem-vindo. Então, esta é a diferença das conquistas na perspectiva espiritual, daquele que coloca os valores espirituais acima de tudo e que permite sim as coisas chegarem até ele e toma aquelas coisas que estão em harmonia com a vida interior. Uma pessoa espiritualizada, ela colhe aquilo que se adapta à sua essência. Enquanto que uma pessoa vendida fica simplesmente caçando de forma desencontrada, desinformada e desorientada aquilo que todo mundo busca. E isso não é ter atitude, por maior que seja o sucesso financeiro e econômico que se possa alcançar por meio dessas caçadas. Então, compreendamos o seguinte: a atitude vem de dentro, é um dom do Espírito, é uma faculdade, é uma sinceridade para com a sua consciência interior, é uma obediência às orientações da consciência interior. Isso é ter atitude, somente isso é ter atitude. O resto é imitação, encenação, busca por projeção
sucesso material apenas, sem desenvolvimento espiritual. Quais são as pessoas que têm atitude hoje? São poucas. No meio da grande massa é difícil encontrar alguém que tenha atitude, porque pessoas de atitude trilham o seu caminho sem se vender. A maior parte dos seres humanos hoje são vendidos, vendilhões, trambiqueiros da existência, trocando o maior tesouro, que é a vida interior, por bugigangas externas. E isso não tem nada a ver com atitude. É uma total, absoluta e mórbida falta de atitude. É uma falta de ética. A atitude está relacionada com a ética. Uma pessoa ética que obedece à sua consciência interior tem atitude. É uma pessoa de atitude. E tudo isso vem de dentro, brota simplesmente, como uma nascente que coloca a água para fora, que doa a sua água, porque sempre está recebendo novas águas, vindas lá das profundezas do solo. E assim o ser humano deve ser doador de suas capacidades, de suas faculdades, de sua boa vontade, de sua intuição, de sua sensibilidade, de sua ética. O ser humano precisa ser um doador nessa vida, precisa doar algo. Mas a maioria das pessoas não quer doar nada, quer apenas perceber, quer apenas receber. E aqueles que doam é na perspectiva da caridade hipócrita, daquele que doa com o cabeção. É o culto de Caim, é o culto do Caim, o culto de Caim. Que faz caridade, que faz pseudo-oferendas para querer brilhar diante de Deus. Como se Deus ouvisse o cabeção, como se Deus ouvisse este cabeção vaidoso, arrogante, prepotente e megalomaníaco deste ser humano pós-moderno que está no piloto automático. Somente aquilo que vem lá do fundo, aquilo que vem de dentro, pode acender em termos de oração, de agradecimento, de vigilância, de fé verdadeira, que é vivida e praticada em espírito e não em mente, raciocínio e inteligência grosseira e terrena. A atitude é uma qualidade que vem de dentro. E a atitude, ela é percebida numa pessoa através da sinceridade, através de ações discretas, verdadeiras e sinceras. Pessoas de atitude são discretas, porque fazem o que fazem não para brilhar, mas porque é certo fazer assim. E isso vem de dentro, naturalmente. Isso é atitude. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!